E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos e programação de computadores 1 e nós vamos falar de linguagem algorítmica. Eu sou o professor Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Então, vamos lá. A linguagem algorítmica, ela serve para escrevermos algoritmos, usando palavras reservadas que podem estar em maiúsculo ou minúsculo, sem utilizar acento, e elas servem para declararmos comandos, variáveis e todo o nosso programa. Então aqui nós temos a estrutura básica de um algoritmo, onde você tem o nome do mesmo entre aspas, uma seção de declarações, aqui o início dos nossos comandos e o fim do algoritmo. Os comentários, eles são utilizados para aumentar a facilidade de leitura do meu algoritmo. O compilador que vai processá-lo não vai ler esses comentários, vai ignorá-los. Então, ele serve para você, no futuro, entender o seu programa de um modo mais fácil e principalmente para outras pessoas terem essa compreensão. Aqui, para fazermos comentários de 2 ou mais linhas, nós utilizamos chaves, e comentário de uma linha nós fazemos com 2 barras invertidas. As variáveis, por sua vez, são posições de memória que têm nomes, têm identificadores, e elas variam o seu valor ao longo do tempo. Então, em cada momento, ela tem um valor. Quando você faz uma nova atribuição, você muda esse valor atual. E para fazer a sua declaração, você não precisa de colocar ponto e vírgula, somente pular a linha. Então, como eu disse, toda variável tem um nome. E esse nome facilita muito, porque se não houvesse esse nome e nem o conceito de variáveis, nós teríamos que trabalhar com os endereços onde os valores são gravados na nossa memória. Então, você deve declarar todas as suas variáveis na linguagem algorítmica, e essa declaração serve para especificar o tipo de informação que vai ser armazenada ali, alocando espaço na memória. Então, ele está preparando os espaços para receber os valores que vão vir na execução do programa. E também é feita a atribuição de um nome, o identificador a essa variável, sendo que esse nome tem regras para a sua definição, sendo a principal delas é que ele não pode começar com números. Esses nomes você deve batizar cada variável com palavras significativas, que tenham referência boa ao significado, ao uso dessa variável. Por exemplo, se você definir A, B, C, são nomes ruins, que não têm um significado direto. Por exemplo, salário, você deve pôr a variável salário. Data de nascimento, data de nascimento. Nome do cliente, nome cliente. Então, você deve escolher nomes representativos. Mais regras para escolher esses identificadores estão listadas aqui. Como eu disse, o primeiro caractere deve ser uma letra. Depois você pode colocar letras, dígitos ou o underline ou sublinhado. Não pode conter espaços nesse identificador, e letras maiúsculas e minúsculas são indiferentes. A gente chama isso de case insensitive. Então, se você escrever um identificador todo em maiúsculo e depois for recorrer a ele todo em minúsculo, vai funcionar, porque não vai fazer a diferenciação entre um ou outro. E também não pode ser uma palavra reservada, não pode ser o nome de um comando, por exemplo. Alguns exemplos de identificadores válidos que nós podemos citar: idade, média final, BIN1, nome do aluno. Aqui, para fazer o espaço, que a gente não poderia ter, foi colocado o underline. X, o nosso processador, que a gente pode citar o Visualg, que é um programa que você instala no seu computador, você usa no seu Windows, vai aceitar o X, só que o X não tem um significado legal. ABC também,
um nome que é aceito, mas não tem um significado interessante. Alguns exemplos de identificadores inválidos que o seu processador da linguagem algorítmica não vai aceitar. Média final, porque tem um espaço, um bin, porque começa com número, nome do aluno, porque tem esse tracinho, e o leia, porque é uma palavra reservada. Então, a gente não pode usar a palavra reservada como identificador. Não esqueçam disso. Então, essas palavras reservadas, elas já são utilizadas como comandos, têm um sentido pré-determinado na nossa linguagem. Alguns exemplos que a gente pode citar: algoritmo, mod, o se, o face, todas essas aqui. Para declarar as variáveis, nós utilizamos essa sintaxe. Sintaxe são as regras para formarmos os nossos comandos. Então, a gente escreve uma lista de identificadores, que são os nomes das variáveis. A gente separa cada nome por vírgula, depois usa 2 pontos e coloca o tipo. Tipo é o modo como a variável existe. Ela está ligada diretamente à classe da variável. Por exemplo, inteiro vai guardar números sem casas decimais. 1, 2, 3 e por aí vai. Real também vão guardar valores numéricos, porém você pode colocar 30,5, você pode colocar as casas decimais. Caractere vai guardar palavras, que são conjunto de caracteres, e a gente chama isso também em inglês de string, que são um conjunto de caracteres. Liga um caractere ao outro, formando palavras. E também o tipo lógico, ou booleano, essa é uma palavra bem conhecida em programação, vai guardar 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Em inglês, true ou false. Para atribuição, a gente usa essa sintaxe, esse jeito aqui, com o nome da variável, esse símbolo de menor, o tracinho e depois expressão. Então, se for atribuído uma expressão a uma variável, o computador vai calcular o resultado da expressão e vai armazenar nela. E se for atribuído outra variável, vai buscar o valor, o conteúdo dessa variável e vai ligar a essa variável que eu estou querendo atribuir algum valor. Então, alguns exemplos: A recebe 2, nome recebe João, e aí no caso a gente precisa usar as aspas, e A vai receber o resultado da expressão B mais C. Então, vai fazer essa soma e guardar o resultado na variável A. Alguns comandos muito importantes que fazem agora entrada e saída. Temos o comando leia, que vai receber valores e atribuir algumas variáveis. Você escolhe qual variável você vai usar e você adquire esses valores do teclado ou de outro dispositivo de entrada, como por exemplo um arquivo, leia a partir de um arquivo. Mas o padrão é ler do teclado. O comando escreva, por sua vez, vai escrever, mostrar os resultados para o usuário, de modo padrão na tela. E em outro modo, no arquivo, pode escrever no arquivo ou imprimir em papel. A sintaxe é essa: leia, você coloca as variáveis e aí ele vai lendo cada valores e você vai teclando Enter e ele vai atribuindo as variáveis indicadas. E aqui o escreva vai validar, vai calcular essas expressões. Se for uma variável, vai pegar o valor da variável. Se já for um texto entre aspas, vai mostrar o texto. Aqui alguns exemplos. É importante que vocês treinem esses exemplos, declarem as variáveis, que vocês adquiram a fluência na linguagem. Isso acontece a partir do entendimento da teoria e a aplicação na prática. Então, nós temos aqui, leia nota, vai ler o valor digitado e atribuir no espaço de memória da variável nota. Escreva 15, vai escrever 15 na tela, que é o modo padrão. Leia ABC, vai ler esses 3 valores e colocar no espaço da variável A. Você vai dar Enter, vai ler mais um valor, vai colocar no B. Depois de pressionar Enter, vai ler um valor e colocar na variável C. O escreva nota mais 2, por sua vez, vai fazer o resultado
vai computar o resultado dessa expressão, nota mais 2, e vai escrever na tela. Leia nome vai ler o texto e colocar na variável nome, e o escreva AB vai escrever esses dois valores. Nós temos uma variação do escreva, que é o escreva L, que pula linha. Vamos a alguns exemplos. Esse seria o nosso primeiro programa, onde nós temos a declaração de duas variáveis. A primeira é nome do tipo caractere e a segunda ano do tipo inteiro. Vocês podem ver que o ano realmente é inteiro, porque não tem casas decimais. Então aqui, depois desse comando, dessa palavra reservada início, nós temos esse bloco. Verifique aqui, perceba a indentação, ela é opcional, mas ela melhora a compreensão do seu algoritmo. Então ele escreve meu primeiro programa, escreve L, vai pular a linha após escreva um valor, vai ler esse ano, depois a variável nome vai receber aula de APC e vai escrever o resultado dessa expressão, que seria o seguinte: nome, aula de APC, vai concatenar, juntar caracteres, a gente chama de concatenar com a expressão D, depois vai concatenar com o ano. Então vai ser aula de APC de o ano que foi lido aqui. Se eu escrever 2020, vai aparecer 2020. Aqui, após escrevermos no nosso interpretador, no nosso compilador de linguagem algorítmica, vai ficar da seguinte maneira. No caso, esse é o programa Visual. Ele vai colocar cores, vai mostrar de uma maneira bem interessante. Para executar, a gente vem no menu Algoritmo e depois pressiona Executar, ou a partir da tecla de atalho F9, que vai fazer isso para nós. Aqui vai mostrar nessa parte inferior como estão as variáveis. Como não foi executado o programa ainda, então não aparece nada. Aqui deu um erro, então se você não obedecer a sintaxe correta, se você errar uma letra, ele vai dar erro em todo o programa. Aqui está mostrando, na linha 1, ele mostra qual a linha que houve o problema, que ele não conseguiu fechar essa aspa, então a gente precisa corrigir isso. Observe que aqui onde mostra as variáveis também não foi nada preenchido, porque não executou o programa. Com o conserto dessa aspa, aí funcionou. Aqui está a tela, a janela de resultado, essa janela preta, e nós temos já preenchido o que se tornou nossos espaços de memória. Aqui, no espaço nome do tipo caractere, foi preenchido esse espaço com aula de APC. Já no espaço da variável ano do tipo inteiro, foi preenchido com valor 2. Já no nosso segundo programa, nós temos a declaração de 3 variáveis, a impressão de escreva um valor, e aqui a leitura da variável saldo atual, e aí nós temos um cálculo de aumento de saldo, vezes, o aumento é o saldo atual, vai receber o saldo atual vezes 0,2, o aumento aí de 20%, e vai fazer essa soma, mostrando o resultado na tela. Então, o programa foi escrito no Visual, vocês testem aí, façam esse teste, e vai ser executado. Na execução, vai ser preenchido essa parte inferior com os resultados, com os espaços de memória e os valores respectivos para cada uma das variáveis, e a tela aqui, essa janela preta, vai nos mostrar a interação, o que aconteceu de interação do programa em execução. Para o nosso terceiro programa, nós temos a declaração de 2 variáveis, a primeira nome e a segunda disciplina, ambas do tipo caractere. Nós temos a leitura do nome e a disciplina não é lida, e sim atribuído a partir desta expressão aqui, dessa string, desse caractere aqui, desse conjunto de caracteres, e vai ser concatenado o resultado a partir do comando escreva L, que vai escrever na tela e pular a linha. Então, vamos supor que eu digitei Tiago, bem-vindo à aula de
vai concatenar com disciplina. Disciplina vai ser sempre programação. Então, esse programa digitado no Visualg, nós temos aqui o resultado da execução, seja nos valores de variáveis e também, principalmente aqui, no preenchimento dessa janela preta. Então, aqui mostra desde o início da execução até o fim da mesma. Agora, mais um exemplo de programa, aqui para testar os vários tipos de variáveis. Nós temos 4 variáveis sendo declaradas. Então, a primeira real, a segunda inteiro, depois caractere, a terceira lógico, do tipo lógico. Aqui elas recebem os seus valores e aqui a gente escreve esses valores. No primeiro caso, nós temos a apresentação desse valor da variável 1. Aqui, depois dos 2 pontos, a formatação, o número de casas decimais. E aqui a variável 2 mais o valor 3, ou seja, 6 mais 3, que vai dar o resultado 9. E aqui apenas escreve essas variáveis. No último aqui, na última variável, nesse comando escreva, vai mostrar verdadeiro, que é o que tem dentro da variável 4. Aqui o programa digitado e aqui a sua execução, bem como nessa parte inferior, o escopo das variáveis, todos os valores que elas ficaram, os espaços de memória após a execução. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha. Um abraço e até o próximo vídeo.